Então vamos lá. Então, gente, eu sou a Priscila, sou aí da equipe do Brincar e a Realidade, e o meu tema que eu escolhi foi Brincar e a Transferência na Clínica Unicotiana. E aí eu acho que eu gostaria de contextualizar de como que eu cheguei nesse tema também, né? Que, na verdade, quando eu comecei a ler o livro, eu pensei num tema que tinha total a ver com maternidade, e aí, um belo dia, eu estava lendo dois livros, esse e um outro que também é do Winnicott. E aconteceu de nos dois livros, no mesmo dia, eu ler sobre o tema da transferência em ambos. E aí eu até falei, gente, é sobre isso que eu tenho que falar. O universo está mandando para mim, né? E também porque me tocou bastante. Eu falei para as meninas que o que mexeu comigo nesse livro é a forma como o Winnicott coloca, a maneira como a postura do analista, do terapeuta, né, na clínica. Isso me chamou bastante atenção e até me fez pensar o quanto eu já fazia e o quanto eu podia ainda melhorar também enquanto psicóloga ali com os meus pacientes. Pode passar. E aí, falando um pouco, né, do que o Winnicott já falava sobre o brincar, quis trazer alguns trechos para contextualizar sobre o brincar, apesar de que as meninas já falaram bastante, mas eu vi que, né, não tem como eu fugir também de não falar um pouco sobre isso. Então, para ele acredita que as crianças brincam por prazer, mas também para dominar as angústias, controlar as ideias e os impulsos, né? E o brincar, ele é universal, o brincar é fazer, e o brincar necessita de tempo e espaço. E ele não coloca o brincar de uma maneira ordinária, como vocês puderam perceber nas outras apresentações, é uma maneira mais conceitual, né? E ele também olha como a criança brinca na clínica, não necessariamente ele não tem a intenção de interpretar tudo o que a criança faz na brincadeira, e sim a maneira como ele está brincando, como ele está conduzindo, o ambiente que ele também está preparando ali para essa brincadeira acontecer. Pode passar. Então, o brincar, ele se origina na intimidade, né? Num relacionamento que está sendo descoberto digno de confiança entre mãe e filho, lá no início da nossa vida, né? Pode passar. Então, através do brincar que o indivíduo estabelece o contato com a realidade externa e interna, explorando e aprendendo sobre si e sobre o mundo, né? Então, à medida que a criança vai experienciando o mundo, ela se certifica que os objetos não fazem parte dela, então se tornando objetivamente percebido, né? E aí ele sai daquele conceito que as meninas também falaram já da onipotência, né? Que aí a mãe ela tem toda essa tarefa de iludir o bebê de que realmente o peito faz parte dele, não, e não parte dela, então, né? E aí ele acredita que ele realmente cria tudo no mundo. Mas o Winnicott fala que ela tem essa função de estabelecer essa ilusão, de fazer com que o bebê se sinta iludido, mas a outra tarefa que é mais importante ainda é da desilusão, de desiludir, que realmente não. Vai chegar um momento que esse peito não vai ser seu e para você entender que esse objeto faz parte de outra pessoa, que ela é o objeto, na verdade, a mãe, né? Então, que faz parte da mãe e não dele, não é propriedade dele, não é dele. E ele vai se tornando, então, a partir daí, um indivíduo. Ele vai sabendo que ele está separado daquilo. Pode passar. E aí, a aceitação da realidade é uma tarefa nunca completada, né? Então, ele fica ali nenhum indivíduo está livre dessa tensão causada entre a realidade externa e interna. E ela é aliviada por essa área intermediária, que é o espaço potencial, né? Que é o espaço que a mãe cria e que não é contestado. Tá? Então, se a gente fala assim, na vida, como que é isso na vida adulta? Aí a gente vai para até acho que foi a Nica que comentou, mas na vida adulta a gente vê muito isso na religião, na arte, que é quando a gente vai criando grupos, onde aquela área intermediária que liga essas pessoas não é contestada, né? Que aí é através dessas atividades que os adultos fazem. E a criança é quando ela se perde na brincadeira. Então, quando você percebe que ela está tão conectada que ela está fora da realidade externa e interna, ela está ali no meio da brincadeira. Pode passar. Então, a área intermediária é a terceira zona, é onde o Winnicott acredita que a gente se conecta com o paciente. Não é nem aqui,
e nem aí, é no meio, é a relação, é o que a gente cria ali bem nessa área intermediária. Então, eu trouxe até um trecho do Winnicott falando sobre ela, que desde o nascimento, portanto, o ser humano está envolvido com o problema da relação entre aquilo que é objetivamente percebido e aquilo que é subjetivamente concebido. E na solução deste problema, não existe saúde para o ser humano que não tenha sido iniciado na mãe. Então, a área intermediária, a que me refiro, é a área concedida ao bebê, entre a criatividade primária e a percepção objetiva baseada no teste de realidade. Então, que ele fica testando, né, sempre esse objeto, que também é um pouco do que a Nica falou sobre a agressividade, que eu vejo que também tem aquela parte do quanto o bebê testa realmente essa mãe para ver se ela sobrevive a essa agressividade, para ver se ela sobrevive a essa agressividade, ou seja, ela me ama. Se ela vai sobrevivendo, ela me ama, né? Então, ela vai fazendo esse teste o tempo todo e é através da brincadeira, né? Tá? E aí, então, os pacientes que buscam análise, eles estão em busca desse local seguro, que é onde eles possam criar esse espaço mental para a vivência do seu mundo interior sem risco da ação, que é essa área não contestada. Então, o Freud ele já apontava a transferência como um playground. Então, uma área intermediária entre a vida real e a doença, o meio real, o meio brincadeira, necessária para que a análise pudesse operar. Né? Então, a psicoterapia se trata quando duas pessoas brincam juntas. Então, na clínica winnicottiana, a transferência se manifesta nos aspectos da vida instintiva, que é muito do que a Andressa trouxe, que o paciente ainda não conseguiu integrar, ou que foram reprimidos, de um modo mais real e pessoal à sua personalidade. Então, ele acredita que tem uma variedade na clínica de transferência, né? Existe uma variedade de transferência, que tem a neurose de transferência, um pouco também do que, cadê a Rosi? A Rosi falou, né? Que é na neurose como organização defensiva, né? Então, essa traz consigo uma qualidade de experiência transacional, na qual o analista é vivido pelo paciente, ao mesmo tempo como um objeto percebido, objeto objetivamente percebido, um não eu, e um objeto subjetivo, uma parte de si mesmo. Então, nesse lugar, o exemplo que eu trouxe ali é quando o analista é e não é a figura paterna, é e não é a figura materna. Ele sabe que não é, mas ele age ali naquele meio como se fosse. Então, o Winnicott propõe que na neurose de transferência exige por parte do analista a utilização da análise padrão, que é o trabalho de interpretação mesmo, e que a interpretação se torna mais importante do que o manejo do setting terapêutico. E aí, pode passar? E aí, então, no manejo do setting psicanalítico, ele acredita que são para os casos de borderline ou nas fases psicóticas, né? Que é quando o paciente, ele não é uma pessoa inteira, né? Ele está desintegrado, tem algo desintegrado nele. Pode ser desintegrado no corpo, pode ser desintegrado com alguma emoção, por exemplo, agressividade, que muitos de nós ou reprimimos ou realmente desintegramos, e aí acontece essa cisão, né? E aí ele considera que existe uma necessidade de um processo por ele denominado como regressão à dependência. Né? Então, uma vez tendo alcançado um grau significativo de confiança no analista e na análise, o paciente traz consigo problemas relativos à constituição de uma estrutura básica da sua personalidade e começa a alterar, então, a partir daí, a organização das suas defesas. Então, ele valoriza a presença da confiança na transferência analítica. Quando o paciente assente no setting terapêutico e na técnica, ele constrói o seu processo criativamente e com prazer, para chegar nas suas compreensões. Então, ele basicamente tem até um trecho do livro que ele fala que se ele soubesse o prazer que os pacientes sentem chegando sozinhos, nos seus próprios insights, nas suas próprias compreensões, né, das suas próprias repetições, ele teria dado um passo para trás há muito tempo antes, né, de ele chegar nessa compreensão de que isso era muito importante, tanto para ele quanto para o paciente. E é no brincar, e apenas no brincar, que a criança ou o adulto fruem da sua liberdade de criação. Tá? Então, ele também fala, né, que
o adulto, como que a gente percebe que o adulto está brincando? Através do tom de voz, se ele coloca piadas, brincadeiras ali no meio, durante o setting terapêutico. Isso é uma maneira do adulto também estar brincando com o analista. Pode passar. E aí eu trouxe um vídeo, gente, que se vocês já viram, eu vou pedir para vocês assistirem com tudo que eu falei e também tudo que as meninas contextualizaram, porque eu acho que ele vai fechar bem todos os temas. Pode passar. Aqui, pode passar. Então, gente, quem já tinha assistido? Ah, mas a maior parte não, que legal. Então, realmente, o que eu vi, né, quando eu vi esse vídeo, por que eu relacionei com o meu tema, né? Eu vi que ali ele teve esse espaço, né, o espaço onde foi criado para ele aprender sozinho a caçar as conchinhas, né? E quando ele teve esse espaço, teve gesto espontâneo, então, assim, ele criou uma maneira diferente de todas as outras aves, inclusive a própria mãe dele, de fazer aquilo, fazer muito melhor do que todos os outros faziam, então, conseguindo muito mais conchinhas, né? E o prazer, a excitação que ele teve de conseguir chegar naquilo sozinho, né? Então, assim, ele ficou tão, tão, tão feliz. Até no finalzinho do vídeo ali, aparece ele indo dormir, tipo, super satisfeito, assim, ele faz né, assim, tipo, acabou, né? Descarregou tudo e, enfim, tô com o meu prazer lá em cima. E o quanto é importante a mãe ter dado esse espaço, porque a mãe poderia ter visto lá ele pedindo lá com a boquinha, tadinho, né? Vou lá e vou dar de novo, vou dar de novo. Não, enfim, ela falou, não, você pode, vai lá, e vai empurrando, vai empurrando, né? Leva caldo na onda, mas uma hora você consegue, né? Enfim. E o quanto nós também, quanto analistas, muitas vezes a gente acaba interferindo no processo, interpretando algo ou que o paciente não está ainda preparado para receber, né? Não está preparado para ouvir, mas ao mesmo tempo, o quanto de excitação a gente tira deles, né? De a gente interferir, da nossa interpretação, não deixar eles chegarem sozinho aquele insight, aquela, enfim. Eu até bati no microfone. Enfim, é isso, gente, esse recado que eu queria passar, porque acho que foi o que mais me tocou aí nessa jornada.